Bem, pessoal, nós terminamos de falar do ciclo da assistência farmacêutica, né, na última aula, falando sobre a dispensação. Porém, a gente vai continuar falando um pouco sobre assistência farmacêutica, falando sobre um ponto que é bastante importante dentro da assistência farmacêutica. Esse ponto é o uso racional de medicamentos. Eu imagino que todo mundo já tenha ouvido falar do uso racional de medicamentos, tenha mais ou menos uma noção, mas a gente vai abordar aqui de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, primeiro, falando de uma definição que vocês já estão cansados de saber, mas só relembrando essa definição, que é a definição de medicamento, que a gente pode dizer, então, que é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, que tem finalidade ou profilática, ou curativa, ou paliativa, ou para fins de diagnóstico. Então, essa é a definição oficial do medicamento. E o medicamento também vocês estão cansados de saber que é um dos melhores recursos que a gente tem para qualquer terapia, né, para qualquer tratamento terapêutico, então. Porém, quando ele é usado de forma adequada. Quando o uso feito dele for de uma forma inadequada, ele pode trazer bastante problemas de saúde para o paciente e, de uma forma geral, é considerado um problema de saúde pública mundial. E isso traz grandes consequências econômicas e sociais também. Então, vamos definir o uso racional de medicamentos. Então, essa definição que a gente tem é de 1985, de uma reunião que foi feita pela OMS em Nairobi, em 1985, onde ficou, então, determinado que a definição oficial de uso racional de medicamentos é a situação na qual os pacientes recebem os medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas na dose certa, por um período de tempo adequado e um custo acessível. Então, esses 4 pontos são extremamente importantes para que se obtenha esse uso racional de medicamento. Então, o medicamento apropriado para o tratamento, na dose correta, o tempo de tratamento adequado e, obviamente, um custo adequado e acessível também. Porém, passaram-se já 35 anos desde essa definição oficial ter sido criada, e o que a gente tem hoje? Então, esse é um panorama mundial que eu estou mostrando para vocês. Então, não é brasileiro, mas, obviamente, o Brasil está muito próximo a isso. A gente tem hoje ainda entre 25% e 70% do gasto em saúde nos países em desenvolvimento, principalmente, né, que é o nosso caso, eles correspondem a medicamentos. E nos países desenvolvidos, aproximadamente 15%. Ou seja, existe nos países em desenvolvimento um gasto muito grande com medicamentos, diferentemente do que acontece com os países desenvolvidos, que esse custo é bem menor. Talvez, como a gente está falando em porcentagem, a gente não está falando em quantidades em relação a diferentes populações, dá para se imaginar que os países desenvolvidos, com 15% dos gastos em saúde voltados à aquisição de medicamentos, eles resolvem o problema. Porque que nós, né, com 25% até 70% dos gastos em saúde são relacionados a medicamento e a gente não tem os mesmos resultados? Provavelmente porque o uso desses medicamentos não está sendo feito de forma correta. Outro ponto, 50% a 70% das consultas médicas geram prescrição medicamentosa. Existe aqui um tabu que é muito difícil de ser quebrado, que o paciente, quando vai a uma consulta médica, ele precisa sair com medicamento. Se ele não sair com medicamento, é porque o médico não é bom. Então, esse tabu precisa ser quebrado. Não é sempre que nós
vamos ao médico, estamos com problema de saúde e necessariamente nós precisamos de um medicamento. Em alguns casos, não tem essa necessidade, mas existe esse tabu que se o paciente não sai com uma prescrição na mão, o médico é que não é bom. Não é ao contrário. Então, muitas vezes o médico se obriga a prescrever alguma coisa, algum produto, digamos assim, com menos problemas, só para, de repente, acabar satisfazendo o cliente ou o paciente. Na verdade, sem a necessidade de medicamento nenhum. Então, muitas vezes, a gente vai ver o paciente saindo lá com uma prescrição de vitaminas, alguma coisa assim, não que não sejam, não tragam problemas, mas trazem menos problemas, né? É só para realmente satisfazer o paciente. Outro ponto: 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados inadequadamente. Ou seja, ou na hora da prescrição, ou na hora da dispensação, ou na hora da utilização, ocorre algum tipo de erro em metade das prescrições dos medicamentos. Então, isso é uma situação bastante grave. Então, ou estão sendo prescritos de forma errada, ou estão sendo dispensados de forma errada, ou estão sendo utilizados de forma errada. Ou seja, existe problema nos 3 pontos que ligam, né, o tratamento do paciente: o prescritor, o farmacêutico que dispensa e o usuário. O que mais que a gente tem? 75% das prescrições com antibióticos são errôneas. Então, isso é uma situação bastante grave. E quem está no dia a dia da farmácia sabe, percebe isso, que existe muito erro nas prescrições de antibiótico. Muitas vezes erro na escolha do antibiótico, na prescrição mesmo, na hora de escrever a receita, na hora de determinar qual que é a duração do tratamento, a forma do tratamento e tudo mais. Então, pensem que os antibióticos são medicamentos extremamente complexos e complicados que trazem o quê? Com uma facilidade bastante grande, a resistência bacteriana. Então, eles teriam que ser os medicamentos, alguns dos medicamentos que se deveria ter o maior cuidado dentre todas as classes de medicamentos que a gente tem. Porém, 75% são errôneas e podem, então, trazer problemas futuros. 2/3 dos antibióticos são usados sem prescrição médica em muitos países. Para nós, brasileiros, hoje existe a obrigatoriedade, mas até algum tempo atrás, antibiótico era não de venda livre, vocês sabem muito bem, mas com venda sob prescrição médica, sem retenção de receita, e o que acontecia é que as pessoas chegavam no balcão da farmácia e simplesmente compravam os antibióticos. Então, ao se perceber esse problema que estava se criando no Brasil em relação aos antibióticos, é que se resolveu colocar esses produtos no controle. 50% dos consumidores compram medicamento para um dia de tratamento. Vocês já devem ter, então, também presenciado isso, né? Então, independente do tamanho do tratamento, independente da necessidade de vários dias de tratamento, às vezes as pessoas compram só para um dia, como se fosse um medicamento de dose única. Então, isso também pode trazer muito problema. Cresce constantemente a resistência da maioria dos micro-organismos causadores de enfermidades infecciosas prevalentes. Muito é relacionado com o uso incorreto dos medicamentos. 53% de todas as prescrições de antibióticos nos Estados Unidos são feitas para crianças de 0 a 4 anos. Isso também é uma situação bastante preocupante. De seu orçamento para lidar com as complicações causadas pelo mau uso de medicamentos. Ou seja, 1/4 do custo dos medicamentos, do orçamento dos hospitais,
estão sendo direcionados para resolver problemas de má administração, má utilização de medicamentos. Então, imaginem se acabasse o mau uso de medicamentos dentro de um hospital, quanto mais eles iriam lucrar? 25% a mais, porque 25% simplesmente é voltado para resolver problema relacionado com a utilização errada de medicamentos. É muito dinheiro. Adesão ao tratamento. A adesão ao tratamento está ligada com uma das partes mais, digamos assim, frágeis dessa ligação entre médico, farmacêutico e paciente em relação ao tratamento. Por quê? A adesão ao tratamento está ligada com a decisão, 90% das vezes, com a decisão do paciente em utilizar o medicamento de forma correta ou não. Não que isso seja culpa dele, mas a decisão é tomada por ele. Então, uma boa parte dos problemas acontecem pela não tomada de decisão por parte do usuário, do paciente. Então, a gente entende, por adesão terapêutica, o quanto há de concordância entre o comportamento do paciente na utilização de medicamentos ou segmento de medidas não farmacológicas, né? Não necessariamente só na utilização de medicamentos, e aquelas recomendações feitas pelos profissionais de saúde, ou seja, quanto das recomendações feitas pelos profissionais da saúde, o médico e o farmacêutico, quanto disso o paciente está seguindo, né? Quanto disso ele está concordando em realizar. Então, essa adesão não é só a questão de tomar os medicamentos, mas é a questão de ele entender, de ele concordar e participar do tratamento. Então, muitas vezes o paciente sabe que ele tem que tomar o medicamento, mas de repente o médico fala, põe lá na prescrição que ele tem que tomar 3 vezes ao dia de 8 a 8 horas. E simplesmente o paciente sabe que precisa tomar, ele entende, ele concorda, mas às vezes ele esquece de participar. E de repente ele pula um dia, uma dose, daí outro dia pula outra dose, e assim vai. Ou seja, essa adesão terapêutica está sim relacionada ao grau de concordância que o paciente tem nessa terapêutica, nesse tratamento. E cabe a nós, então, profissionais da saúde, fazer com que ele entenda, né, a necessidade do medicamento, fique favorável e disposto a realizar isso e realmente faça parte do tratamento e participe do tratamento. O sucesso da terapia proposta e a cura, o controle ou a prevenção de uma patologia depende da adesão do tratamento, como a gente entende, né? O uso racional de medicamento está intimamente relacionado a essa adesão, está influenciada pelo meio social e cultural em que acontece. A adesão é afetada por diversos fatores relacionados ao profissional de saúde, ao tratamento, à patologia e ao paciente. Então, é o profissional da saúde que tem a sua parte de culpa quando não ocorre adesão, é o formato do tratamento, é a patologia e é o paciente. Então, existe vários fatores que estão ligados e que, quando todos estiverem em concordância, vai existir uma adesão, né, desse tratamento e esse tratamento vai ter um resultado esperado. Caso contrário, né, quando ocorre a não adesão, às vezes o resultado até pode ser adequado, mas nem sempre isso vai acontecer. Muitas vezes vão ocorrer problemas em relação à patologia. Entre as razões que existem, né, que a gente pode citar de não adesão, então a dificuldade de compreensão das prescrições, a falta de posologia, o grande número de medicamentos prescritos, entre outros. Então, imaginem que as pessoas
de repente, né, elas vão ao médico e de repente ele passa uma prescrição com 4, 5, 6 medicamentos. Elas se veem ali frente a frente com diversos medicamentos para diversos sintomas, para, né, que devem ser utilizados, dentro do seu padrão, né, dentro da sua frequência, e isso tudo pode fazer com que as pessoas fiquem um pouco confusas. Então, é importante que essa participação do paciente nesse processo de adesão, no processo de medicação, não seja uma adesão assim passiva, né? Que simplesmente ele obedeça a tudo que foi falado. Na verdade, ele muitas vezes tem que se colocar à frente e ele no final das contas, fazer com que a coisa seja adaptada da melhor forma possível para ele. Imaginem que o médico prescreve para que o paciente tome um medicamento a cada 8 horas, e o médico fala, não, tome às 8 da manhã e assim por diante, né? 8 da manhã, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4 horas da tarde, 8, 9, 10, 11 e meia-noite, né? Então, 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, meia-noite. E ele escreve isso na prescrição. Só que meia-noite, de repente, pode ser que seja um horário que não seja muito bom para o paciente. Digamos que ele trabalha à noite e meia-noite seja exatamente o horário que ele entra no seu emprego ou que ele está se encaminhando para o seu local de trabalho. E 8 horas da manhã é uma hora que ele tá indo dormir, já está dormindo. Então, muitas vezes, ao invés de simplesmente ele passivamente acordar às 8 horas da manhã, porque o médico falou que tinha que ser às 8 horas da manhã, dá um jeito de se atrasar no seu trabalho, porque o médico falou que tem que tomar à meia-noite. Ele fazer uma adaptação, né? Para os horários dele. Então, ele não deve ser totalmente passivo, ele deve, então, ter a sua parte de adaptação também, a sua realidade. A confiança depositada pelo paciente na prescrição e na equipe de saúde é um dos fatores decisivos da adesão. Então, se o médico fala, olha, você vai tomar assim e acabou, desse jeito aqui e acabou, e ele não dá a chance do paciente argumentar, perguntar, tirar dúvidas, tudo mais, pode ser que passe a ser uma dificuldade para o paciente, ele não consiga realmente fazer o tratamento da forma que o médico pede. E simplesmente, como o médico não dá nenhum tipo de abertura para ele questionar isso, pedir algum tipo de alternativa ou qualquer coisa assim do gênero que possa adaptar a realidade dele, muitas vezes o que ele faz? Ele simplesmente para de tomar o medicamento, muitas vezes troca de médico e muitas vezes até acaba por não procurar nenhum outro médico para tentar ver se existe um outro médico que possa ajudar a resolver o problema dele. Então, tem que existir o que a gente chama de aliança terapêutica, que existe, então, as responsabilidades específicas de cada um dos atores dentro desse processo de terapia, né? Então, o médico, o paciente e todos os que estão envolvidos, direta ou indiretamente, no tratamento, inclusive nós farmacêuticos, e outras pessoas que possam estar envolvidas. A gente pode citar, de repente, para um paciente que tem algum tipo de dificuldade, tem algum tipo de impedimento, uma pessoa que está auxiliando ele ou alguém dentro da família que está auxiliando ele. Dentro dos fatores que influenciam na adesão por parte tanto do médico quanto dos profissionais da saúde, a gente pode dizer que a linguagem utilizada é um fator bastante importante, o tempo de consulta, o atendimento acolhedor, o respeito com as verbalizações e questionamentos do paciente e a motivação para o cumprimento da terapia, todos esses fatores vão influenciar na adesão do paciente. Então,
cada um dos profissionais vai ter a sua responsabilidade em cima disso, e cada um tem que fazer o seu papel para que ocorra realmente a adesão do paciente ao tratamento. Aqui eu coloquei, na questão da linguagem utilizada, eu coloquei um link, que é o link de um manual que foi disponibilizado pelo Conselho de Farmácia do Estado de São Paulo, que é um manual de orientação ao farmacêutico, conduta e postura profissional, onde eles falam de toda a questão da nossa conduta como profissional, e tem uma parte bastante interessante que eles falam do processo de comunicação. Então, não que eles ensinem a como a gente deve abordar um paciente, como que a gente deve tratar um paciente, como que a gente deve passar a confiança para o paciente para que ele tenha essa confiança na gente e isso auxilie na adesão do tratamento. Mas tem algumas informações que são bem interessantes, eles dão algumas dicas de como se portar, falam da questão da linguagem como um todo, por exemplo, que o nosso processo de comunicação, ele é dividido em 3 partes, sendo que 10% da comunicação é aquilo que a gente está falando, então as informações que a gente está passando. 20%, 40% é relacionado à forma como a gente passa isso, o jeito que a gente passa para o paciente. E 50%, os 50% restantes estão ligados à forma como a gente expressa isso, como que a gente fala, a expressão corporal que a gente utiliza para passar essa mensagem. Então, vocês já devem ter ouvido falar aquela expressão de que o corpo fala, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai passar uma mensagem e a gente, de repente, tem algum tipo de... ou não acredita, ou desconhece, ou não concorda com alguma coisa que a gente está passando, a gente muitas vezes pode falar, pode tentar transmitir essa informação, mesmo a gente não concordando, porém, a forma como a gente fala e a forma como o nosso corpo se expressa, as pessoas acabam percebendo que ou a gente não acredita naquilo, a gente não concorda naquilo. Existem coisas bastante interessantes em relação a isso. Então, eu coloquei esse link aqui para que vocês acessem, quem tiver interesse, que essa questão da comunicação é bastante interessante. Pode ter algumas dicas que poderiam ser interessantes para o dia a dia de vocês. Em relação ainda à adesão ao tratamento, a receita médica, então, ela deve conter todas as informações que são necessárias para o paciente, né? Todas as orientações, como a posologia, via de administração, duração do tratamento, nome do medicamento, preferencialmente pela denominação comum brasileira, DCB, que é pelo nome do sal, né? Porém, nem sempre isso acontece. A gente segue uma lei que é de 1973, a Lei 5991, que no seu artigo 35 fala sobre o formato que uma receita deve ter. Então, a gente ainda segue uma lei de 1973, que diz que só pode ser aviada ou dispensada, né, um medicamento se a receita tiver certas características. Se estiver escrita a tinta em vernáculo, por extenso e de modo legível, observados a nomenclatura e sistema de pesos e medidas oficiais. Claro, hoje, naquela época, 1973, não existia computador, máquinas de escrever era uma raridade, então não se abordava essa questão de você ter uma prescrição
batida à máquina ou feita por computador, mas deixava a entender que essa prescrição teria que ter tudo escrito de forma legível, coisa que a gente não vê sempre, né? Que deveria conter o nome, deve, né, conter o nome e o endereço residencial do paciente e expressamente o modo de usar a medicação. E conter a data e assinatura do profissional, o endereço do consultório da residência e o número de inscrição no respectivo conselho profissional. Então, basicamente, para que a gente possa aviar uma receita ou fazer a dispensação dos medicamentos, a gente tem que ter essas informações. Uma das primeiras barreiras que a gente tem é a legibilidade do medicamento. Então, eu tenho aqui 2 exemplos de prescrições que até dá para entender alguma coisa nessa prescrição, porém, essa falta de legibilidade já pode ser um início de um problema bastante grave em relação à utilização dos medicamentos. Esses medicamentos podem ser confundidos na hora da dispensação. A forma de utilização pode ser que não esteja, a posologia pode ser que não esteja muito clara e o paciente utilize de forma incorreta. Então, uma prescrição mal feita, uma prescrição mal redigida, ela pode ser o início de tudo, ela pode ser um ponto inicial para que o medicamento seja mal utilizado lá na frente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos. E mais de 50% dos pacientes os usam incorretamente. Então, se eles não são prescritos corretamente, é provável que eles não sejam dispensados corretamente também. E é provável que eles não sejam utilizados corretamente também. Então, a prescrição errada já é um início de um uso não racional de medicamentos. Além disso, existem os problemas de troca dentro das farmácias, existe o problema de erros na utilização pelo paciente. Então, tudo isso chega, né, somando tudo isso, chega a aproximadamente 50% de problemas de uso não racional de medicamentos. Mais de 50% de todos os países não implementam políticas básicas para promover o uso racional de medicamentos. Nisso nós estamos um pouco à frente, porque existe muito país aí que não existe política absolutamente nenhuma. Nós temos várias políticas que estão sendo implementadas há bastante tempo e estão sendo atualizadas. Eu acredito que a próxima novidade que a gente vai ter vai estar relacionada com a questão da prescrição eletrônica, que com esse advento da Covid, que está acontecendo agora, nesse instante no país, está se permitindo meu Deus, me fugiu a palavra, a consulta por via remota, né? Então, os médicos estão podendo fazer consultas via remota e eu acredito que as prescrições estão sendo via remota também. Então, eu acredito que isso possa vir a trazer algumas mudanças nesse sentido daqui para frente. Vamos ver o que acontece. País em desenvolvimento tem menos de 40% dos pacientes no setor público e menos de 30% no setor privado sendo tratados de acordo com diretrizes clínicas. Ou seja, países em desenvolvimento ainda tem muito a mudar, muito a aprender, porque as diretrizes clínicas elas já dão um direcionamento, né, elas já são feitas para que se tenha um padrão de atendimento, um padrão de tratamento para as diferentes doenças, facilitando os tratamentos, né, para se obter os resultados. E, infelizmente, a gente tem aí uma baixa
porcentagem disso acontecendo em países ainda em desenvolvimento. Vários fatores contribuem para isso, então são os prescritores que eles acabam muitas vezes por não buscar informações em bases de dados confiáveis, né? E acabam então buscando essas informações diretamente com as companhias farmacêuticas que têm interesse em vender os seus medicamentos e vão então simplesmente passar informações, basicamente as boas informações em relação aos medicamentos. Então isso é um fator bastante preocupante, porque os médicos acabam por acreditar em quem quer vender o medicamento, ao invés de acreditar e buscar informações onde deveriam realmente. Outro problema que contribui para isso são os diagnósticos incompletos de doenças, né? Que vão muitas vezes trazer então tratamentos não adequados, não completos para aquele paciente. Então, um diagnóstico incompleto de uma doença pode trazer um tratamento incompleto para, né, buscando resolver o problema de uma doença só, e às vezes a possibilidade de mais de uma doença estar instalada ao mesmo tempo simplesmente ser deixada de lado. E outro fator que contribui também para toda essa problemática está voltado a nós como pacientes e usuários de medicamentos, que buscamos então na internet um medicamento mais caro e tenta comparar com um medicamento mais barato, ou muitas vezes a gente busca tentar diagnosticar aquilo que a gente está sentindo e tentar buscar dentro da própria internet a forma adequada de se tratar para aquilo que a gente acredita que a gente tem, né? E depois buscar esses medicamentos diretamente na farmácia. As comorbidades, então, estão relacionadas àquilo que eu falei anteriormente aqui, né? Dos diagnósticos incompletos, tudo mais. Então, as comorbidades podem acontecer quando duas ou mais doenças estão etiologicamente relacionadas, né? A gente tem uma definição que fala que comorbidade é uma condição da pessoa que apresenta de maneira simultânea mais de uma doença, sendo que elas podem ou não estar relacionadas. Às vezes, o paciente apresenta duas ou mais doenças ao mesmo tempo e elas não têm relação, mas às vezes a gente tem também a possibilidade de que uma doença tenha relação com a outra. Como, por exemplo, hipertensão e diabetes são comorbilidades ligadas à obesidade. Então, a gente tem essa questão também de doenças aparecerem em conjunto ao mesmo tempo, às vezes ligadas, e os tratamentos não serem feitos de forma adequada para tratar todo esse conjunto, toda essa situação. No caso da depressão, por exemplo, o que pode aparecer como comorbidade? O pânico, a fobia social, fobia simples, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia, etc. Então, muitas vezes não se diagnostica isso de uma vez só, e os tratamentos acabam sendo tratamentos incompletos, e isso é uma forma de utilização. Os tratamentos incompletos não deixam de ser uma forma de uso não racional de medicamentos. Outra forma de comorbidade está ligada com a doença ligada a algum outro tipo de patologia, que muitas vezes a gente não considera como sendo uma patologia, como sendo uma doença, como é o caso da depressão ligada ao abuso de drogas, álcool, ou a própria dependência, né, de drogas, e que muitas vezes não é levado em consideração.
Então, com tudo isso, a gente pode resumir os vários fatores que dificultam a terapia medicamentosa inicialmente proposta pelo prescritor. Então, que fatores que podem fazer com que aquilo que o prescritor propôs no início não sejam feitas e levem ao uso irracional de medicamentos. Então, prolongamento do tempo de duração do tratamento, então, tempo muito prolongado e uma falta de acompanhamento do médico. Então, aquele médico que tem um paciente que faz um tratamento longo e que ele pede para o paciente só fazer uma nova consulta a cada 6 meses, ao invés de acompanhar de mais perto. Isso pode fazer com que ocorra uma falta de adesão do paciente. Então, ele, no meio do caminho, decidir que não vai mais tomar e simplesmente ficar por isso. Outro fator, a grande quantidade de medicamentos prescritos. Então, isso pode causar uma confusão bastante grande para o usuário, ele não saber identificar qual que ele deve tomar a que instante e fazer uma confusão na hora da utilização. Por causa das doses diárias variadas, em diferentes horários, dentro desse esquema terapêutico. Então, tudo isso pode levar o paciente a uma confusão. Então, imaginem vocês terem vários medicamentos para utilizar e todos com horários diferentes, formas diferentes. Isso realmente causa uma certa dificuldade para os pacientes. A interferência do regime proposto nas atividades, no estilo de vida e nos hábitos alimentares do paciente. Então, como eu falei para vocês, quando é dado uma prescrição e não se busca saber qual que é a forma de vida do paciente, como que é o dia a dia dele, e simplesmente se dá uma forma sem adaptar isso para o dia a dia do paciente. Isso pode fazer com que ele não faça a adesão. Os efeitos colaterais inerentes ao esquema terapêutico, isso também pode fazer com que as pessoas deixem de utilizar o medicamento, né? Então, às vezes, os efeitos colaterais são tão desagradáveis para as pessoas que elas preferem deixar de utilizar o medicamento. Uma atitude pessimista do paciente em relação à sua doença e o comportamento depressivo, isso é muito importante também. É bastante importante que exista um acompanhamento, principalmente para o paciente que se percebe que ele não acredita que ele vai melhorar lá na frente. Pouca comunicação e interação entre o paciente e o profissional da saúde, isso também faz com que o paciente muitas vezes não prossiga com seu tratamento. Falta de acesso ao medicamento, isso é extremamente importante. Eu já vi casos de pacientes que ganhavam medicamento e não tinham condições de comprar, e que eles sabiam que o medicamento estava em falta nos locais onde eles pegavam, eles passaram a mudar a forma de utilização do medicamento. Ao invés de utilizar, por exemplo, um medicamento que tinha uma dose diária de 1 comprimido ao dia, eles passaram a usar 1 a cada 2 dias ou a cada 3 dias para tentar ver se até o momento que chegasse novamente o medicamento para eles poderem pegar, eles faziam um tratamento, pelo menos não abandonavam completamente, apesar disso não estar correto, né? E a presença de comorbidades ou infecções oportunistas, isso também pode fazer com que ocorra esse abandono do tratamento na melhor das formas. Então, resumindo, né, de acordo com o Ministério da Saúde, o sucesso da terapia medicamentosa está relacionado com o comportamento do paciente também. Então, a adesão ao tratamento é crucial para o sucesso, o qual pode ser medido pela redução de mortalidade e do número de internações decorrentes da doença. Então, quando ocorre a adesão ao tratamento e o uso racional dos medicamentos, isso é bom para todo mundo, é bom para o paciente que pode obter a sua cura ou pelo menos a sua estabilização de uma forma mais rápida, é bom para todos, porque diminui a mortalidade em relação àquela doença, e é bom para o governo também,
porque diminui o número de internações que estão relacionadas com essa doença. Então é bom para todo mundo. Então é só colocar a mão na massa e fazer com que isso realmente aconteça. Aí a gente chega na questão da automedicação, mas a gente vai ver isso na próxima aula, porque a automedicação é um assunto bastante extenso e uma aula vai ser utilizada praticamente só para isso lá na frente, ok? Gente, muito obrigado, então. Fazer. E lembro que isso vai ficar para o próximo, esse material que a gente viu hoje vai ficar para o próximo bimestre, não é mais material do primeiro bimestre, ok? Não cai absolutamente nada disso na prova. Um abraço para vocês.